Olá, no ar o Saber Direito Debate para você, e o convidado de hoje é o professor Anderson Madeira. Ele é advogado especialista em direito tributário e durante a semana esteve conosco aqui ministrando um curso sobre hipóteses de suspensão do crédito tributário. E as aulas abordaram suspensão e exclusão do crédito tributário. Professor, obrigada pela presença, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Saber Direito. Obrigada por toda a explicação aí durante os 5 dias de aula. Eu acredito, Karina, é uma honra, um prazer estar aqui e confesso que eu fiquei emocionado com o convite, que eu sei que isso representa, né, aí um trabalho de longa data, reconhecimento, claro, indicação dos amigos. Então é um prazer, estarei sempre à disposição para estar aqui. Que bom, muito obrigada. Antes da gente começar a debater o tema específico, questões polêmicas, divergentes, enfim, controvérsias que a gente sempre traz para o Saber Direito Debate, eu queria saber um pouquinho mais de você. Ele vinha me contando como começou a dar aulas em direito tributário e se especializar na matéria, mas eu disse, espera um pouquinho que o senhor me conta no ar. Pois bem, professor, quero ouvir de você como é que foi. Tinha um caso de uma ex-namorada aí, como é que foi? Não, problema, tudo bem, vamos lá. Sim, a minha paixão era direito penal. Tanto é que a minha OAB eu fiz em direito penal, a minha ideia era fazer concurso público para promotoria, para ficar na área penal. Então eu falo que eu noivei com um penal e casei com um tributário. Foi um caso, né, que uma namorada, na época era solteiro, livre, desimpedido, é bom deixar claro, né, que... E hoje não é mais? Não sou mais, é. Na época eu ia atrás dela e houve um probleminha lá com o pai dela na época, em que estava pegando muito no pé dela, a menina nova, aquela coisa toda... Tinha saído do outro namorado, não queria que namorasse, aquela coisa toda, mas sabe como que é, né? Na flor da idade, 24 anos, ali. Então, eu não me dei por vencido. E fui atrás dela na faculdade. Só que quando eu estou indo para a sala dela, eu vejo o pai dela vindo no corredor da universidade. Eu entrei na primeira porta que tinha. E que porta era essa? Da coordenação do curso de Direito. E aí, no meio da conversa, eu comecei a pegar um panfleto, alguma coisa, disfarçando o que eu estou fazendo aqui, né? E antes que alguém viesse me perguntar, ele estava falando, não, porque nós temos que arrumar um novo professor de tributário, porque o que está aqui não vai continuar. Aí eu pensei assim, não, se fosse penal, tudo bem, né? E aí, quando eu olhei pelo corredor, vi que estava... tinha passado? Foi eu embora, aquela coisa toda. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Tributário, 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 por que não tributário? E eu estava fazendo um cursinho em que eu estava estudando tributário, né? E foi uma matéria que eu falo para todo mundo, não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu. Se eu achava que eu tinha um bom conhecimento em penal, nossa, quando eu comecei a estudar o tributário, o negócio se multiplicou em várias etapas melhores acima. Quando desperta o gosto, o aprendizado fica muito melhor, né? Mas aquele negócio na minha cabeça, da aula, professor, falei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar naquela universidade. E aí eu levei o currículo lá para o professor, coordenador, né? E por coincidência, ele era conhecido de um vizinho meu, que é até um cantor famoso, né, da velha guarda e tal. Então eu fui e falei com ele, fulano, será que você teria como me ajudar? Eu falei, o que foi? É isso, vou ligar para ele. Aí ele ligou para a pessoa, manda ele vir aqui, numa delicadeza de elefante. Manda ele vir aqui. Quando eu cheguei lá, o que você quer? O que você quer? Não é bom dia, não foi boa tarde, não foi bom... O que você quer? Tá, vou te contratar por causa do pedido do fulano, porque você é muito novinho para dar aula. Mas tu quer dar aula? Quer dar aula? Tenho que aula aqui, trabalho, né? Falei, não, eu dou aula tributário. Mas aqui não tem tributário, só tem trabalho. Aí eu falei, será que eu entendi errado no dia que eu estava entrando lá e estava meio nervoso, né? Aí entrou a secretária dele. Professor, é tributário que teremos vagas na próxima aula. Então tá bom, tá contratado. Não acredito, foi assim mesmo? Foi assim, Carol. Aí, resultado, eu fui... O senhor agradeceu a ex-namorada ou ao pai dessa ex-namorada? Ao pai, né? A tudo. E aí eu fui e comecei a estudar o tributário. Claro, eu tinha que dar aula, né? E aí você imagina, eu agora com 25 anos, entrando numa universidade,
né, que era barrado no estacionamento. Até então, o senhor não tinha experiência de sala de aula? Nada. É mesmo? Não, tinha dado aula, sim, em colégio de segundo grau, em curso técnico. O meu pai era muito bem relacionado, era coordenador de uma escola, em que eu fui dar aula com 20 anos, né, para o curso técnico de contabilidade, né, uma coisa bem básica, mas foi uma experiência boa para mim. Mas a universidade é um outro patamar, né? Sem dúvida. Me barravam no estacionamento porque falavam que eu não era professor, né? Que ele não era lugar para aluno botar carro. Então eu passei por apertos, né? Então foi quando eu comecei. E aí eu dei aula para um empresário, para o filho do outro empresário, que começaram a me chamar para poder ficar. Resultado, estou aí já há 15 anos nessa praia, entendeu? No tributário. Autor de quantos livros do tema? 5 livros. Que maravilha, professor. Já participei de banca de concurso, fui da banca da OAB do Rio de Janeiro. Eu sou membro da Academia Brasileira de Direito Tributário, a qual eu honro muito em estar ali dentro, né? E estou aqui no Saber Direito por causa do tributário. Que bom, né? Coisa boa. Eu me casei com uma aula de tributário, a minha esposa foi minha aluna em tributário. Foi mesmo, olha só. Agora uma curiosidade, que não quer calar de jeito nenhum. O senhor teve a oportunidade de encontrar esse pai um dia e agradecer pelo caminho que sua vida tomou? Na época eu namorei com a menina, ele viu que o negócio era outro completamente diferente e ficou até triste quando fui embora. Que maravilha, eu falei, então. Para você ver. Então eu falo que o direito tributário foi que me escolheu. Eu nunca na minha vida, Carolina, eu pensei que fosse dar aula de tributário um dia. Nunca. Era penal, era família, que acabei dando aula de família, que é uma outra paixão minha também, né? Mas o tributário nunca assim me passou pela cabeça. São os imprevistos da vida que acabam sendo... Foi a primeira porta que estava aberta. Que eu bati numa, estava fechada. Na outra entrei. Quando ver, era toda a coordenação. Cavalo arriado passou, só soube aproveitar, né? Isso aí. Bom, então a gente encerra o nosso bate-papo aqui, conhecendo um pouquinho mais da vida do nosso professor convidado da semana. E daqui a pouco eu volto, então, para a gente falar sobre o tema. Combinado? Combinado. Até já. Estou de volta aqui comigo o professor Anderson Madeiro. Professor, entrando então no tema discutido durante as aulas, vamos explicar rapidamente para as pessoas então a diferença de suspensão e interrupção do prazo prescricional para a gente realmente conseguir entrar um pouquinho na matéria. Carolina, a suspensão é uma coisa básica, tipo assim, é um impedimento temporário da cobrança. Enquanto ocorrer a suspensão, a Fazenda Pública não poderá cobrar o débito do devedor. Mas esse prazo, quando volta a ser contado, ele não volta do começo, não. Ele só segue, é isso? Só segue. Okay. Porque suspender prazo é para e volta a contar de onde parou. Ok? Mas tem uma anomalia no meio, que seria o parcelamento. Né? O STJ, isso não está em lei alguma, não está em papel, não está em norma. Foi o entendimento do STJ. Firmou que o parcelamento, apesar de estar no 151, que vai suspender a cobrança do débito, ele também vai interromper a prescrição. Isso quer dizer o quê? Que o prazo é retomado do começo? Interromper é inteiro, é do começo. Entendi. Né? Então, foi uma novidade que trazida há pouco tempo pela STJ. É uma decisão do STJ, né? Que tem causado divergências, contrapontos aí importantes doutrinários. O grande problema, eu, por exemplo, consegui derrubar umas 2 ações há pouco tempo, ano passado, vamos dizer assim, em que a Procuradoria, o procurador, que é uma pessoa funcional no assunto, não sabia dessa decisão. Então, ele propôs uma execução fora do prazo em que ocorreu a revogação lá do parcelamento. Então, ele calculou de forma errada, né? Ele calculou que a contagem do prazo seria do momento que revogar o favor. Mas não é. É da data do primeiro débito não pago. Então, vamos supor que hoje o devedor que está no parcelamento não pague a parcela atual. Mas a Fazenda Pública só dá conta que ele parou de pagar daqui a 2 anos. Resultado, ela tem apenas 3 anos para poder fazer a cobrança do débito, do saldo devedor
daquele parcelamento não pago. Entendi. E não lá na frente da revogação, é da data da primeira inadimplência. Entendi. Entendeu? Tem outro instituto, acho que interessante da gente abordar, que também faz parte disso, desse tema especialmente, que seria a compensação e a impugnação, não é isso? Me parece que a compensação foi equiparada à impugnação também pelo STJ. Mas, na verdade, quais são os efeitos práticos disso, professor? Olha só, e essa equiparação é recente também? Foi há pouco tempo. Olha só. O artigo 5.1, que traz as hipóteses de suspensão, não fala em compensar. Então, vamos supor que você seja uma devedora e eu a fazenda pública. Você me deve grana e eu lhe devo grana. Por que eu lhe devo grana? Porque você pagou algum tributo a maior, ou porque você me vendeu alguma mercadoria, ou porque você propôs uma ação e ganhou um precatório. Eu não sei por quê, mas eu lhe devo grana também. O que é uma compensação? Encontro de contas. O teu pelo meu. Eu não lhe pago, você não lhe paga, o seu débito morre, o meu débito também morre. Isso é compensar. Entendi. Mas o que acontecia? Vamos supor que você entrasse com um pedido e eu falasse não. Ou melhor, não falasse nada. Eu demorasse muito para poder lhe dar a resposta. O seu débito comigo está em aberto. Então, eu tenho toda a liberdade para lhe botar na execução fiscal. E isso não havia proteção alguma para quem, como você, no exemplo que eu dei, com todo o direito do mundo, pudesse se respaldar. Você teria um direito, eu estaria ignorando e daria lhe executar também. Então, para evitar essa covardia, essa disparidade entre um e outro, o STJ também, né, firmou o entender que quem entra com processo, né, claro, administrativo requerendo a compensação, está equiparada a uma impugnação. Então, no nosso exemplo, você ao pedir a compensação para mim, e eu sendo omisso, não ter falado nada, sim nem não, você poderá usá-la como suspensão do seu débito. Qual é a consequência? Eu não poderei lhe executar até que eu tome a decisão final. Para eu falar, Carolina, compenso ou então não compenso, vou lhe executar. Então, isso é uma forçação de barra para que eu, bagunceiro, desorganizado da fazenda pública, trabalhe, seja mais organizado, né? Eu seja mais organizado e resolva a tomar decisões desses processos que, em regra, ficam ali, rodando um bom tempinho. Entendi. Bom, para a gente encerrar, então, o nosso segundo bloco, eu queria falar da revogação da isenção do tributo, professor. Claro. É uma matéria interessante e que não deixa de gerar dúvida. Houve polêmica em torno do assunto há um tempo atrás. Foram dirimidas as polêmicas, mas é uma matéria sempre importante e relevante, como fonte de estudo, inclusive. Vamos falar um pouquinho disso? Carolina, tem coisas na vida que a gente sabe que estão resolvidas, mas que a gente nunca engole, né? Por exemplo, o Brasil ter perdido a Copa em 1950, que nós não éramos nascidos ainda, os 7-1 agora, e mais recentemente o meu Flamengo ter perdido de 4-1 para o Atlético, mas tudo bem. São coisas da vida. Da vida. Então, acontece. Então, aqui também acontece isso. Há decisões que o povo não engole. Então, a isenção é um favor que perdoa o débito. Então, vamos supor que tem uma lei falando assim, Carolina está isento desse tributo. Se amanhã vier uma outra lei, fala assim, Carolina, estou arrancando a sua isenção. Você vai ter que voltar para o teu estado coante. E qual é o teu estado coante? Pagadora. Tem que pagar. Tem que pagar. A questão era, quando é que você, Carolina, tem que voltar a pagar? No exemplo que ocorreu na época, a lei que arrancou a isenção falou, Carolina, você tem que pagar amanhã. Amanhã você volta a pagar. Aí a doutrina gritou. Um tributo que totalmente inesperado, né? Perfeito. Então todo mundo gritou, e a doutrina, que é a escola, né, do mundo, e
criou duas teses. A primeira, que é a majoritária, que fala, não. Não é razoável. Claro, né? não, a Carolina, como qualquer outro devedor, tem que ter um tempo para se preparar para aquilo ali. Então, falou que revogar a isenção seria algo igual a criar tributo. Então, por exemplo, se o governo cria tributo hoje, só pode cobrar no outro ano. Ele dá um lapso temporal para você se preparar. É chamado o princípio da não surpresa. Então, queriam aplicar isso aqui. E uma minoritária falou que, não, é livre-arbítrio da lei. Se ela arrancou o favor é uma coisa temporária, é um quebra-galho da lei. Porque, Carol, você é uma devedora. A lei falou que, ó, você é devedora, eu vou quebrar teu galho, eu vou lhe dar um perdão. No momento que arranca o perdão, você volta a ser o que sempre foi, pagadora do tributo. E a minoritária. E aí, amiga, o STF, né, aqui nesse mesmo tribunal, martelou. Vale a lei com previsão imediata, que é a súmula 615, que foi dada nos anos 80. E a tese minoritária acabou ganhando. Mas não que o STF tenha obrigado, validou aquela lei. Se a lei falar que ano que vem, ano que vem. Mas se falar que é amanhã Entendi. Então, depende realmente do texto da lei, perfeito, né? Perfeito, é ela que é soberana. Tá ótimo, professora. Eu te peço mais um minutinho. Um minuto a você de casa. Daqui a pouco tem o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Não sai daí. Até já. Estamos de volta aqui comigo mais uma vez, professor Anderson Madeiro. Professor, como eu disse no primeiro bloco, e o senhor nos confirmou, o senhor é autor de várias obras, não trouxe todas aqui para a gente, mas trouxe 3, é isso? Sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho sobre elas e sobre, inclusive, as outras obras que o senhor trouxe como fonte de estudos. Essa aqui, a primeira, Carolina, Lei de Execução Fiscal, né? Qual a especialidade dessa obra? Em que momento que o senhor fez? Como é que essa obra, ela é mais processual do que propriamente tributária. Né? É uma lei em que a União, estados e municípios usam para cobrar quem deve tributos a ela. Ou até débitos não tributários também. É uma obra que tem até referência bibliográfica no próprio STJ, aqui em Brasília. Ah, ótimo. Já foi citado em vários acórdãos no Rio de Janeiro, fora, não sei, né, dizer se foi ou não usado. Mas como eu tenho muitos juízes que foram meus alunos, procuradores que foram meus alunos, né, eles acabam por usar, né, aí viraram meus amigos e acabam por usar também essa obra aí, que ficou, sou suspeita, mas muito legal. Que bom. Claro, e esse aqui é um manual de direito tributário, um manual mesmo que aborda a matéria de forma geral, né? Eu brinco com Carolina dizendo que é o Big Mac da casa, o número 1. Né? Isso aí está na 9ª edição, é um curso completo para toda e qualquer pessoa que quer aprender tributário. Eu falo para todo mundo que nesse livro, eu não sou cantor, eu sou cantador. Quer dizer que eu não sou doutrinador, sou explicador. Eu não quero falar bonito, eu quero explicar a matéria. Então, se você nunca viu direito na tua vida e quer fazer um concurso para a área fiscal, a qual eu já fui de banca, a qual eu dou aula em cursinho lá no Rio de Janeiro, é o meu livro. E quem quer fazer OAB, tem aí todas as peças modeladas e explicadas uma a uma. E de uma forma clara, objetiva. Isso aí é o meu sobrenome. Né? Esse é o meu sobrenome. Sem dúvida nenhuma. Bom, temos mais um aqui, curso de Direito de Família, é isso? Que é seu também. Então pulamos do tributário para a família. Os 5 livros, 4 são em tributário e 1 é em família. Tá ótimo. A família é um caso particular meu, porque eu sempre gostei de dar aula. Quando eu era acadêmico, eu tinha um autor muito famoso na época, que uma pessoa obrigava a ler o livro dele, e ele era horrível, ninguém entendia nada, entendeu? Eu falei, ainda vou escrever um livro como eu quisesse ler. E está aí o livro. E como eu também tenho um problema de pensão, e aí eu aproveitei o muito agradável, né? Já botei aí, tá tudo bem. Tá ótimo. E aqui Mauro Luiz Rocha Lopes, o autor, Processo Judicial Tributário, Execução Fiscal e Ações Tributárias. Por que o senhor indica esse livro? O Mauro é um juiz federal lá do Rio, é um autor muito bom, muito competente.
ele fez o prefácio de um livro meu, né? E eu, por obrigação, até antes mesmo dele fazer esse... Não é um amigo, ele é um colega, né? Um escritor. E quem quer aprender processo tributário, esse livro é fundamental. Linguajar fácil, direto, de forma curta e grossa. Ótimo, mais um aqui. O processo tributário de Cleide Previtali Cais, é isso? Tá a professora Cleide é uma procuradora, se não me engano, de Santa Catarina. Eu não a conheço, mas eu cito muito. É outro livro obrigatório para quem quer aprender tributário. É um livro até mais completo do que o do próprio Mauro, dá para ver pelo tamanho, né? Mas são pessoas de alta competência, alto gabarito, e que eu indico e cito em todos os livros que eu tenho. Pela linguagem fácil, entendeu? E pela, claro, objetividade que tem em relação à matéria abordada. Eu costumo dizer que nesse mundo de hoje, com essa correria, com essa quantidade de coisas para se estudar, para se ler, uma linguagem clara, objetiva é essencial, né? Com certeza, com certeza. Bom, e por fim nós temos aqui tributos, teoria geral e espécies. Também é uma espécie de manual dos tributos, é isso? Isso. É do professor Ricardo Lodge, Ricardo Lodge Ribeiro, tá aqui. É um professor lá da UERJ, da faculdade, e ele é um autor também muito conhecido. Quem quiser aprender o beabá de cada tributo, é um livro super bem escrito, que merece uma indicação daqui. A incidência de cada tributo. A quem compete, isso, tudo isso. Ele não adentra na regra genérica do CTN, ele apenas fala de cada tributo, que é cada um. É um livro que eu sempre cito, que eu sempre indico, que vale a pena também. Professor, de todos os institutos, é claro que estudar a matéria inteira é sempre essencial, né? Principalmente para quem milita na área. Mas para as pessoas que estudam, talvez para um concurso ou para a própria OAB, que institutos dentro da matéria o senhor consideraria de extrema relevância que não dá para ir fazer uma prova sem conhecer a fundo? Eu poderia falar dois? Claro, por favor, fica à vontade. Então, eu primeiro falo nos princípios constitucionais da competência tributária, que a OAB, principalmente, toda hora na primeira fase apenas vem caindo, e decadência e prescrição. Sempre, né? Sempre cai, sempre cai. E até porque o advogado da área tributária, quando ele recebe um processo de alguém, a primeira coisa que tem que fazer é calcular para ver se o prazo do aforamento da ação está dentro do prazo de 5 anos que a lei autoriza. Porque se não tiver, ele está ali, matou tudo, resolveu o problema, vai ganhar a grana dele e vai estar tudo de bem com todo mundo. Então, todo mundo que não abre mão. Muito obrigada, professor, pela dica. Agradeço, foi um prazer, uma honra prazer estar é todo aqui. Nosso, obrigada. Tá muito obrigada, a casa é sua, volte sempre, Amém. viu? Muito obrigado. Muitíssimo obrigada a você também pela companhia de sempre. Não se esqueça, semana que vem tem muito mais Saber Direito Debate para você. E se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acompanhar todos os programas da casa e, claro, o Saber Direito também. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Te vejo de novo, então, semana que vem. Até lá, tchau!